Jeremias, capítulo 1, do versículo 4 ao 7, diz assim a palavra de Deus. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Agora, lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, vamos ler do versículo 14 ao 18. Diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Amém. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua palavra, que temos a oportunidade de ouvir mais uma vez nesse dia. Senhor, continua falando conosco, como falaste pela manhã. Fala, meu Deus, mais uma vez, esta noite, através dessa palavra, através do teu Espírito Santo, que tanto precisamos, Deus, para que a nossa vida seja endireitada, seja guiada, conduzida, ó Deus, pela boa palavra, pela palavra que nos fortalece, nos dá esperança. Senhor, que ela tenha liberdade nessa noite para atravessar barreiras, meu Deus, impedimentos que se levantam diante de nós, não somente aqui, mas também nos lares, nas pessoas que vão ouvir a mensagem. Que haja, Senhor, concentração, que haja diligência, temor à tua palavra, e que o teu Espírito possa produzir o efeito que o Senhor deseja. E eu me coloco à tua disposição, meu Deus, para ser usado como teu instrumento, para pregar essa palavra aos irmãos, e que todos nós possamos ser edificados por ela. Assim rogamos juntos, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, podem sentar. Amados, vimos aqui duas passagens bíblicas. Primeiro, o livro do profeta Jeremias, e depois, já no Novo Testamento, a carta de Paulo aos Efésios, mostrando como é que se dava a comunicação de Deus antes e depois de Cristo. Como Deus se comunicava com o seu povo. Vimos então que lá no Antigo Testamento, Deus levantava homens, profetas, e através desses homens Deus falava. E esses homens iam aonde Deus mandava, como nós vimos aqui. Onde Deus mandava eles iam, e o que Deus determinava eles falavam. Então, eram pessoas usadas por Deus. E aí, quando eles iam falar ao povo, eles começavam assim: assim diz o Senhor. Ou seja, a palavra não vinha deles, mas de Deus, era um recado de Deus ao povo. E vimos na carta de Paulo aos Efésios como isso mudou. Como pelos versículos que lemos, Jesus, ele aboliu na sua carne, fez dos dois um povo só, derrubando a parede de inimizade. E nós, pelo que lemos aqui, por ele, por Jesus, nós ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então agora nós não precisamos mais de que um homem ou uma mulher venha e seja usada por Deus como profeta para falar conosco. Deus agora fala diretamente conosco. E nós também podemos falar com Ele. Antes também, Deus se comunicava através do profeta. O profeta, né, era o mediador dessa relação. Então hoje nós também podemos, a qualquer momento, dobrar nossos joelhos,
orar, sem mediação alguma. Podemos falar direto com Deus, nossa comunicação com Ele, então, mudou eternamente depois de Cristo ter derramado seu sangue. Nós agora temos acesso a Deus 24 horas, ininterruptas, em qualquer momento que você quiser, desejar, necessitar, você pode clamar a Deus. Isso graças a Jesus, que se entregou por nós, ao seu sangue derramado. Diz a palavra que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, através desse derramar do sangue, Jesus agora restabeleceu a comunicação com Deus, uma linha direta. Então isso, irmãos, nos trouxe acessibilidade. Nós, quando ouvimos essa palavra hoje, nós temos um conceito bem amplo, não é? Antigamente, quando você lê passagens bíblicas, principalmente sobre os cegos, os coxos, os mancos, as pessoas que tinham alguma deficiência, não é? Eles não tinham acesso a muitas coisas. Hoje, nem tudo ainda está igual, não conseguimos ainda igualar, e principalmente no nosso país a gente ainda não é um exemplo para esse tipo de acessibilidade, mas eu diria que hoje está bastante melhor para quem tem alguma deficiência, seja ela visual, de locomoção, né, surdez, mudez, alguém que tenha alguma dificuldade, pode hoje, graças à tecnologia, graças, né, a diversos adventos que foram criados ao longo dos anos, e pela consciência também, hoje há um pouco mais de equilíbrio. Então, acessibilidade é um conceito bastante amplo, e nós, quando ouvimos essa palavra, nós também incluímos algumas ferramentas que hoje são uma bênção para nós, bênção e problema também, né? Graças ao acesso à internet, nós hoje temos contato com qualquer pessoa, desde que ela também tenha acesso à internet, em qualquer lugar do mundo, não é? Com uma boa conexão. Nós hoje estamos ao vivo, graças a essa acessibilidade. Então, isso traz conforto, isso traz para nós muitas facilidades, mas quando não temos mais esse acesso, quando isso é interrompido, hoje isso já nos traz desconforto, né? Alguns problemas. A geração mais nova, né? A geração dos 11 anos, né, do meu filho, a geração dos pequeninos do Maurício aí, do Pedro Paulo, eles já nasceram inseridos numa nova realidade, né? Então, se não tiver internet, se não tiver um acesso digital, parece que eles estão perdidos. Eu, essa semana, falei com meu filho, né? Disse para ele assim, olha, tem muita gente, inclusive a sua avó, e contei para ele, eu também, na minha época não tinha, quando eu era criança, não tinha nada disso. E quando a gente não tinha, a gente se virava, a gente fazia outra coisa. E eu dizia para ele assim, vai ler, vai arrumar outra coisa para fazer. Ele, pô, mas não tem nada, eu não consigo jogar, eu não consigo ver televisão, e eu não consigo olhar para o celular. Eu falei, meu filho, e se não tivesse essas coisas? Como se viram as pessoas que não têm? Como eu me virava e os nossos antepassados? Então, não ter essas coisas hoje nos traz desconforto. Se você vai para algum lugar hoje e você já está acostumado com os aplicativos, se não tem a sua conexão lá, você fica meio que chateado, né? Poxa, agora estou meio que às escuras, não estou conseguindo me encontrar. Então, a falta de acesso à internet, aos aplicativos, à energia elétrica, também é um advento que, para muita gente no passado, ou ainda hoje eu diria que muitos não têm energia elétrica nas suas casas, mas para nós hoje isso trouxe um conforto, mas quando perdemos, nos traz problemas. E isso, irmãos, eu quero trazer ao âmbito espiritual. Quando nós vimos que temos agora a comunicação com Deus, Deus fala conosco. Quando nós também perdemos o acesso a Deus, temos problemas terríveis. Quando nós interrompemos essa comunicação que temos com Ele, isso também nos deixa às escuras, também nos traz
desconforto, nos traz enrascadas. Queridos, você lembra, né, nós vamos ver daqui a pouco, do episódio de Davi, quando ele coabitou com Batseba. E ele, no Salmo 51, ele colocando diante de Deus, já arrependido, ele em determinado momento no Salmo diz assim: Senhor, não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu espírito. Olha só o que Davi pede a Deus. Deus, eu não quero de forma alguma que a minha comunicação contigo, que o meu acesso a ti seja cortado. Porque isso para mim é a pior coisa que tem. Retirar de nós o espírito e nós não termos mais esse acesso a Deus, isso traz para nós, irmãos, problemas terríveis. E hoje nós temos esse acesso porque somos cristãos, nos rendemos a Cristo. Agora fazemos parte dessa aliança, aliança desse sangue derramado, e por isso nós temos acesso. Então, se nós perdemos, veja, quem não se entregou, quem não é cristão, não tem esse acesso a Deus. Às vezes as pessoas têm esse entendimento errado, não é? Deus ouve a oração do pecador? Ouve, quando ele se arrepende. Quando ele ora para se arrepender, Deus ouve. Não é assim que ele diz ao seu povo, lá no segundo livro de Crônicas: se o meu povo se humilhar, não é? Se arrepender, se converter, então eu ouvirei. João, quando escreve a sua primeira carta, ele diz assim: filhinhos, se alguém vive em pecado, jamais conheceu a Cristo. Aquele que está nele não vive pecando. Aquele que vive pecando jamais o conheceu. Jesus também disse: aquele que tem as minhas palavras e as guarda, eu e meu Pai estaremos nele e faremos nele morada. Esse é o que me ama. Então Jesus está dizendo que aquele que não vive em pecado, aquele que faz parte dessa nova aliança, que se rendeu a Cristo, que reconheceu que foi salvo por ele, esse é o que tem livre acesso. Porque Isaías 59 diz que Deus não está com a sua mão fechada, nem os seus ouvidos cerrados, né? A mão fechada para que não possa salvar, e os ouvidos fechados para que não possa ouvir. Mas as iniquidades fazem separação entre nós e Deus, de forma que ele não nos ouve. Então veja, irmãos, a perda de acesso a Deus é para aqueles que estão em pecado, para aqueles que estão na vida de pecado, e para esses, não sou eu que estou dizendo, não fique chateado comigo, mas é a Bíblia que diz. Acabei de citar para você a primeira carta de João. Aquele que vive pecando, jamais o conheceu. Jamais conheceu Jesus. Ora, se não conheceu Jesus, como pode estar inserido nessa comunicação direta com o Pai? Não tem como, irmãos. Então, infelizmente, nós vemos que muitos no meio do povo de Deus podem ter esse relacionamento interrompido. Essa comunicação se interrompe. Podem sim, alguns começam a participar, se entregam a Cristo, né? Dizem que, não, me rendi e tal. E aí começam a participar, né, do culto, começam a sentir todas as bênçãos de Deus, vão caminhando junto com o povo de Deus e se beneficiando das bênçãos. Mas, se de fato não forem aqueles lavados e remidos no sangue de Cristo, voltam à vida de pecado. E para esses irmãos, não tem acesso. Isso traz um problema, porque eu não consigo mais me comunicar com Deus. E como eu disse para você nos exemplos seculares, a perda desse acesso nos traz problemas, nos deixa às vezes cegos, não é? Porque às vezes você está meio que às escuras, sendo guiado por alguma coisa, e aí interrompe, você fica cego. Às vezes você fica sem comunicação, você fica surdo, porque não ouve quem está falando contigo. E às vezes você fica mudo, porque você fala com alguém e essa pessoa não se ouve.
Então, trazendo para o âmbito espiritual, quando perdemos acesso a Deus, isso nos deixa também cegos, surdos e mudos. E aí tem que haver em nós esse reconhecimento, para que a conexão seja restabelecida. Ela está acessível ainda. Enquanto Jesus não volta, ainda há possibilidade desse acesso, de fazer parte desse povo, desse privilégio de orar. Como nós falamos aqui, cremos num Deus que ouve? Cremos. Mas para Ele me ouvir, eu preciso fazer parte do corpo de Cristo. Para Ele ouvir o meu clamor, eu preciso ser parte do corpo de Deus. A santidade, irmãos, significa separado, não é? Separado do restante, porque o nome santo significa separado. Separado de quê? Do pecado. Então há separação entre Deus e o pecador. Deus não pode se aproximar, Deus não pode ter um relacionamento com aquele que vive no pecado. Não há possibilidade. Deus é santo, mas Jesus, através do seu sangue, restabeleceu esse contato. Mas é necessário que eu reconheça isso. Então hoje estou falando aos cristãos, porque quem não é cristão, saiba que não tem esse acesso. Não adianta orar, pedir a Deus, e depois voltar para uma vida de pecado, porque Deus não vai ser o seu salvador se você não se entregar a Ele verdadeiramente. Deus não vai viver como sua babá, cuidando dos seus probleminhas, né? Limpando as suas sujeiras, e você nunca decide deixar de fazê-las, volta para a mesma situação anterior. Deus não é sua babá, Deus é Deus. Então, para aquele que isso reconhece, verdadeiramente se entrega aí e guarda os mandamentos do Senhor, esse tem um acesso. Deus se reaproximou dessa pessoa graças a Jesus. Então, irmãos, nós olhamos para a Bíblia e vamos ver o exemplo de Davi, porque algumas coisas que aconteceram, né, nós já mencionamos aqui, que aconteceram com ele, foram exatamente por causa dessa falta de comunicação. Houve uma interrupção de Deus falando com ele, e aí, irmãos, como eu disse, isso traz problemas terríveis. Então eu queria que você abrisse no segundo livro de Samuel, no capítulo 11, vamos ler do versículo 1 ao 5, para relembrar o episódio. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, até o verso 5. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo o Israel que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Do versículo 14 e 15, diz assim, pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo, ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. E no versículo 22 ao 25, partiu o mensageiro e chegando fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi, na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós e saíram contra nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos e morreram alguns dos servos do rei. E também morreu o teu servo Urias, o heteu, disse Davi ao mensageiro. Assim dirás a Joabe, não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade
e derrota, e tu anima a Joabe. Veja, irmãos, o que acontece nesses episódios do capítulo 11, quando Davi comete um adultério com Batseba. Ele trai Urias, o heteu, que estava lutando com ele, por ele inclusive, porque ele ficou no palácio, ele não saiu para lutar. Mas Urias foi com os demais e lutou com o povo e por Davi, pelo povo e por Davi. Mas Davi conta aqui que estava no terraço passeando e viu Batseba, a mulher de Urias, e se interessa por ela. E aí, irmãos, começa o episódio que vamos ver, começa a consequência, ou a sequência de desastres, e do que vamos ver aqui, da cegueira, da surdez e da mudez de Davi, por causa disso, porque o pecado o afastou de Deus, o pecado interrompeu a sua comunicação com ele. E aí Davi, em primeiro lugar, fez coisas terríveis, porque parecia que não estava vendo. A cegueira, ele nem posso dizer que era um deficiente visual, porque a distinção entre o deficiente e o cego é porque o deficiente perdeu talvez uma parte da visão, mas o cego é aquele que nada vê, não vê nada diante de si. E pelo que Davi fez, parece que ele estava cego, parece que ele não via nada diante dele, a não ser o pecado. Ele viu Batseba nua, e aí desejou, mandou chamá-la, e aí você sabe o que aconteceu. Então, nesses momentos de apagão, vamos dizer assim, só enxergamos o nosso umbigo. Quando nós não temos mais a visão espiritual, a única coisa que vemos são os nossos interesses. Olhamos só para o nosso umbigo, é o máximo que conseguimos enxergar. Os nossos desejos, as nossas concupiscências, e aí batalhamos por elas, para que elas se cumpram. Então, irmãos, Davi passou por esse momento de apagão. Houve em Davi um relaxar, vamos dizer assim, da ação do Espírito Santo que estava com ele. Davi, inclusive, tinha dom de profecia, porque Deus falava com ele diretamente. Davi não precisava ir a um profeta se precisasse falar com Deus e ouvir de Deus alguma coisa. Ele mesmo podia fazer. Mas, nesses momentos, Davi parece que cortou, não quis ouvir de Deus, não quis ver o que Deus podia traçar e orientar. E aí ele se viu às escuras, completamente cego, somente enxergando os seus desejos pessoais. E o pecado, literalmente, irmão, jazia à porta de Davi, não é? Ali, do seu terraço, ele viu o pecado. Como está lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 7, que Deus diz a Caim: o pecado está na porta de todos nós, irmãos. Mas uma vida de pecado, uma sequência, uma prática de pecado, Deus vai se afastar de nós. Deus não vai manter a comunhão, Deus não vai manter o relacionamento se tivermos uma vida de pecado. Então, em Gênesis 4, 7, Deus diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. É o que Deus diz a Caim. Olha, Caim, o pecado está na sua porta. O pecado está aí em derredor. O pecado está pronto para te oferecer várias opções. E Davi, assim, nesse momento, estava com o seu pecado literalmente ali na sua porta. Alguém que ele pudesse ver do seu terraço. E aí Davi, nesse momento, não ouviu o que Deus disse a Caim: cumpre a ti dominá-lo. Se não dominar o pecado, se você não dominar o seu desejo, aí, irmãos, já era.
Uma vez concebido o pecado, é questão de tempo, porque ele vai se consumar. Não tem jeito. É como se você caísse numa jaula, fosse entrando nela aos poucos, fosse descendo, caindo ao abismo, mas descendo de escada. Cada dia você vai descendo um degrauzinho, vai descendo, descendo. Quando você já está lá no fundo, não adianta mais querer subir de supetão, porque não dá mais. Você já está no fundo do buraco. Então, o pecado literalmente jazia à porta de Davi, mas ele não resistiu. Ele literalmente cortou a comunicação com Deus. E nesse momento nós não vemos mais o que o Espírito Santo quer nos mostrar. Nós não vemos mais as coisas espirituais. Cortamos, é como se disséssemos para ele assim, olha, não se mete na minha vida agora, eu vou fazer o que me der na telha. Corta, tira do gancho o telefone, como se fazia antigamente. Agora não, agora você bloqueia o cara, né? Bloqueia ele aí no aplicativo, enfim, dá um gelo nele. Não quero falar com fulano. E aí Davi literalmente fez assim com o Espírito Santo. As promessas de Deus são de não nos deixar às escuras, irmãos. Deus jamais disse para nós que nos deixaria às cegas. Veja o que diz o profeta Isaías, no capítulo 42, no versículo 16. Isaías 42, 16. Deus diz assim, através do profeta Isaías: guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Fá-los-ei andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos, planos. Estas coisas lhes farei e jamais os desampararei. Então, se estamos às escuras, como o pastor Paulo disse hoje pela manhã, não culpe Deus pelas suas mazelas. A culpa é literalmente sua, porque a promessa de Deus foi de não deixar o seu povo às cegas. Muito pelo contrário, foi de guiar, foi de conduzir. Então nós, nesse momento, não podemos mais ser guiados, porque cortamos o contato com Ele. E aí, se não somos guiados por Deus, irmãos, eu te pergunto, somos guiados por quem? Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Se eu não sou guiado por Ele, eu sou guiado por quem? Sou guiado pela carne, pelo pecado. E aí, se vamos por esse guia, não vai acabar bem. Nada, na verdade, pode acabar bem. Não há chance alguma. No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7, no versículo 13. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, verso 13. Diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Veja, irmãos, tem duas portas, uma porta estreita e uma porta larga. E diz aqui que há um caminho que conduz para a perdição. Jesus disse, eu sou o caminho. Se eu não estou caminhando guiado por Ele, quem está me guiando é o adversário. E aí Ele está me conduzindo por esse espaço, por esse caminho largo para a perdição. E muitos são os que caminham por Ele. Então, a cegueira espiritual pela qual Davi passou, ela também pode acontecer conosco. Porque se vivermos uma vida de pecado, é como se estivéssemos literalmente cortando a comunicação com Deus. Ignoramos, Deus quer guiar, Deus quer falar. Deus não desiste, como nós louvamos aqui, das 99, e Ele foi atrás da centésima. A centésima talvez tenha sido aquela que bloqueou Deus no aplicativo, na rede social. Só que no seu caminhar, na sua vontade, nos seus desejos, olhando para o seu umbigo, a ovelha pode ter caído num buraco, pode ter ficado virada para cima. A ovelha, quando vira para cima, não desvira, ainda morre sufocada.
E aí o que é que o pastor faz? Vou atrás dela. Eu vou procurar por ela, mesmo que eu tenha 99 aqui, mas eu vou atrás dela, porque eu quero resgatá-la. Eu quero restabelecer a minha comunhão, quero restabelecer o meu contato com ela. Se Deus enviou seu próprio Filho para restabelecer a comunicação conosco, a comunhão, nós que estávamos afastados pela queda do pecado, se Deus deu seu Filho para se recomunicar conosco, Deus não faria isso também? Hoje, Deus sim quer fazer, quer nos conduzir, quer nos guiar, porque somente Cristo é quem pode nos conduzir em triunfo. Se você for conduzido pela carne, como diz aqui, para a perdição, não vai haver nenhum triunfo, e o triunfo não é seu. Não é você que triunfa, você é conduzido em triunfo. Veja o que Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, porque se você for a sua sorte, a sua vontade, você não vai ser conduzido em triunfo, porque você simplesmente não vai triunfar. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, verso 14, Paulo diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, não somente em Cristo Ele te conduz sempre em triunfo, como também por Ele, não é? Através de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Olha só, posso concluir então, que se você estiver sendo conduzido por Cristo, através de você, Ele vai manifestar uma fragrância. Agora, eu posso afirmar que se você estiver sendo conduzido para o caminho da perdição, você deve estar fedendo para burro, porque não tem nenhuma fragrância de conhecimento em você. Tem um fedor de ignorância, um fedor de orgulho, de que quer somente os seus desejos satisfeitos. E aí depois, irmão, qual é a consequência? O que poderia se esperar desse episódio? O que Davi poderia esperar, tomando a decisão de chamar Batseba? Não haveria outra consequência senão um desastre. E aí, irmãos, nós voltamos para o segundo livro do profeta Samuel, lá no capítulo 12, segundo livro de Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao 7 agora. Deixa eu me achar aqui. Segundo Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao 7. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade, 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com os seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera com ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, esse homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Veja, antes nós vimos a cegueira, agora nós vamos ver a surdez. Porque Davi ouve, primeiro ele cometeu erro e não enxergou, não viu, até esse momento só olhando para si mesmo, tentando remediar a besteira que fez, matou Urias, mas Deus enviou um profeta, Natã, para falar com ele. E ele conta uma história para Davi.
E você percebe que até o versículo 7, até o 6, parece que Davi ainda continuava surdo. Porque ele contou uma história, mas ele parece que não ouviu nada. Ele não ouviu exatamente o que era para ser ouvido. Então Natan teve que ser mais explícito com ele. No versículo 7 ele diz: tu és o homem, é você, Davi. Você é quem fez a besteira. Ainda que Deus fale por sinais conosco, nós ficamos incapacitados de ouvir a sua voz. Irmãos, não é por ter uma deficiência auditiva que Deus não pode falar contigo. Nós, inclusive aqui, vinha um rapaz que tinha uma deficiência auditiva e tem uma irmã que conhece, sabe falar a língua, Libras, né? Língua brasileira de sinais. E aí ela traduzia a mensagem que era pregada aqui em tempo real para o rapaz. Então, irmãos, não é por falta de sinais. Nem tanto hoje pelos sinais para quem tem deficiência auditiva, nem pelos sinais que Deus mostra, evidencia para nós. Nós estamos surdos, mas Deus fala conosco por sinais. Ainda assim, a gente é incapacitado de ouvir a sua voz. Porque continuamos naquele coração duro, continuamos ainda, né, presos ao pecado, escravizados por ele, tomados por ele, e aí não conseguimos ouvir a voz de Deus. Natan conta uma história legal, né? Poxa, ele deve ter se esmerado ali para contar para Davi toda essa parábola, e Davi ainda diz: tão certo como vive o Senhor, esse homem deve morrer. Ou seja, não adiantou nada, ele não se viu, continuava surdo. Veja o que diz Números, capítulo 14, versículo 11. Números 14, 11. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Então, veja, irmãos, é necessário que você ouça muito bem. Será que todos os sinais que você viu até aquele momento não foram suficientes para você ouvir? Então Davi estava incapacitado, porque apesar de todos os sinais que ele viu de Deus com ele, ele não podia ouvir o Espírito Santo. Ele não podia ouvir Deus dizendo: não faça isso, não vá por aí, não cometa esse erro, não caia nessa cilada. Mas Davi estava incapacitado, e Deus diz para todos nós também: apesar de todos os sinais e maravilhas e livramentos, tudo o que nós já vimos, nós às vezes ainda, irmãos, estamos surdos ao que Deus fala. E caímos nas ciladas, e depois temos que arcar com as consequências. Por várias vezes Deus falou com Davi antes das batalhas, e ele ouviu a sua orientação. Como eu disse, Davi, ele tinha o dom da profecia de falar diretamente com Deus. Ele não precisava ir a um profeta e falar assim: olha, vê aí para mim, consulta o Senhor se eu preciso ir assim, assim, assado, se ele vai me entregar tal cidade nas minhas mãos. Ele falava direto com Deus. Vamos ver um exemplo aqui ainda no segundo livro de Samuel, só que no capítulo 5. Veja que privilégio que Davi tinha, que nós também temos hoje. Amém? Você não tem esse privilégio? Só o pastor Paulo? Nós temos o privilégio, irmãos, de falar diretamente com Deus. Você não precisa me procurar, ou procurar pastor Paulo, pastor Maurício, ou quem quer que seja, ou a irmãzinha, ou o irmãozinho. Irmão, lê aí, vê aí para mim, fala com Deus aí, revela alguma coisa para mim. Não é necessário, Deus fala diretamente contigo. Segundo livro de Samuel, capítulo 5, verso 17 ao 19, veja só. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza. Mas vieram os filisteus e se estenderam
pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-mos-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Simples assim. Quando Davi ia para uma batalha, consultava a Deus. Posso ir? O Senhor vai me entregar a eles nas minhas mãos? Eu vou sair de lá vencedor? Devo fazer assim? Devo fazer? E Deus respondia: pode, vai, não vai, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Deus falava diretamente com Davi. Irmãos, o que você acha que Deus diria a Davi se ele perguntasse antes de chamar Batseba? O que você acha que Deus diria para ele? Vai nessa, vai, Davi. Pô, cara, você está precisando mesmo. Tem que aliviar a tensão, vai. Claro que não. Então a gente não pergunta, não tem muita vontade de perguntar, quando sabe que a resposta é não. E aí quando eu sei que a resposta é não, eu prefiro evitar a pergunta. Eu prefiro não perguntar. Eu tenho medo da resposta. Então, assim, olha, eu não vou nem perguntar, porque se bobear ele vai dizer que não, então eu vou fazer por minha conta. Davi fez mais ou menos assim. Não queria ouvir a resposta de Deus. Tantas vezes Deus falou com ele antes da batalha e ele ouviu a orientação de Deus. Não é à toa, irmãos, que Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu mencionei isso aqui, se não me engano, na quinta-feira. Quando Jesus dizia isso, sempre antes de uma parábola, Jesus estava exortando as pessoas como: presta atenção no que eu vou falar. Ouve bem o que eu vou dizer. Está me ouvindo bem? Presta atenção. É como se alguém falasse assim para você. Quando alguém começa uma conversa contigo antes e diz assim: olha, presta atenção que eu vou te dizer. É para você prestar atenção ou não? Quando seu pai e sua mãe falavam assim com você: presta atenção, faz assim. Você entrava por aqui e saía por aqui? Até podia ser, mas depois a consequência é você que tinha que arcar. Então, Jesus dizia também sempre essa passagem, para ilustrar Marcos, capítulo 4, Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículo 33. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Foi assim que ele escreve, manda João escrever às igrejas. Ouça o que o Espírito tem a dizer às igrejas. Marcos 4:33. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. Veja, havia uma capacidade, Jesus sabia que havia uma capacidade da audição. E o que Jesus fazia? De uma maneira bem didática, quase que desenhando, Hoje a gente fala assim: entendeu o que é que eu desenhe? Então Jesus, sabendo das pessoas que tinham uma visão bem restrita, ele sabendo da capacidade de cada um, ele falava por parábolas, porque fazendo assim as pessoas entendem melhor. E Natan tenta fazer isso com Davi. Conta uma parábola lá para ele tentar entender, porque Natan já sabia da deficiência auditiva de Davi naquele momento. Ele não vai me entender. Então eu vou contar uma parábola para ver se ele cai na real. E nem assim ele caiu na real. Então ele teve que dizer na cara de Davi: esse homem é você. Então veja, irmãos, o problema que nos traz a surdez, não ouvir a voz de Deus, que não há coisa melhor. Existe coisa melhor do que ouvir a voz de Deus? Você tem esse privilégio hoje de ouvir a voz de Deus, irmãos. Está aqui na palavra, Provérbios, capítulo 8, versículo 34. Já estamos encerrando. Provérbios 8, versículo 34. Diz assim: feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Veja o que Deus está dizendo: feliz o homem que me ouve. Olha só, Deus fala, e as pessoas teimam em não ouvir.
teimam em continuar surdas, mas eu te pergunto, se não damos ouvidos, se feliz é o homem que dá ouvidos a Deus, aquele que não ouve, como pode ser feliz, irmãos? Então a surdez vai trazer problemas para nós. Por fim, voltando lá ao segundo livro de Samuel, no capítulo 12, agora versículos 8 e 9. Deite a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Veja, irmãos, agora a mudez de Davi. Deus aqui está dizendo para ele, no versículo 8, Davi, eu te dei um monte de coisa, eu te dei o reino, te dei essa casa, te dei as mulheres que estão em teus braços, te dei um monte de coisa, Davi. E se fosse pouco, eu teria te acrescentado tais e tais coisas. Bastava Deus dizer assim, Davi, por que você não veio falar comigo? Se você estava precisando de alguma coisa, fala comigo, Davi. Volta para mim, volta a ter o relacionamento comigo. Mas Davi ficou mudo nesse momento. Mais uma vez, se eu for falar o que eu quero, ele vai me dizer não, porque no fundo, eu sei que está errado. Então eu não vou nem pedir. Eu vou me calar. E aí eu fico mudo. Não falo para Deus, não busco, não procuro. E aí no versículo 9, por que você desprezou a minha palavra? E você foi fazer essa burrice? Por que você não me ouviu? Por que você não viu pelo caminho que eu te guio? Por que você não falou comigo? Irmãos, há um problema grave na mudez. Bastava Davi ter falado com ele. Se ele falasse, tendo o relacionamento que ele tinha, Deus o atenderia. Então abra a sua boca em oração e fale com Deus. Hoje você tem esse privilégio. Ore, coloque diante de Deus as suas petições, as suas angústias, mas não se cale para Deus. Ele continua querendo te ouvir. Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, carta de Paulo aos Filipenses, lá no capítulo 4, nos versículos 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de quem? De Deus. Antes de tudo, coloca diante de Deus as suas petições, através da oração, pela súplica, com ações de graças. Irmãos, ora, coloca diante de Deus a sua vontade, ainda que ela possa parecer absurda, porque a maioria das nossas petições são absurdas, mas ouça a resposta de Deus, porque Ele quer ter um relacionamento contigo, Ele quer conversar contigo. Então falamos com Deus quando nos interessa. Do contrário, quando sabemos que a resposta não vai ser favorável a nós, nós nos calamos. Nós cortamos o relacionamento com Deus, ao passo que falar com Deus nos traz alívio. Nós, quando lemos a carta de Tiago, no capítulo 5, versículo 13 ao 16, carta de Tiago, capítulo 5, do 13 ao 16. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Veja, irmãos, traz alívio falar com Deus. Essa oração eu posso te garantir que Ele ouve. Ao você orar a Deus, reconhecendo os seus pecados, pedindo perdão, essa Ele ouve. Essa Ele restaura, essa Ele sente alegria e quer ter o relacionamento conosco. Então, irmãos, faça como Davi, abra a sua boca. Voltando lá ao segundo livro de Samuel,
no capítulo 12, agora para a gente encerrar. Segundo livro de Samuel, voltando lá ao capítulo 12, versículos 13 e 14. Diz assim, capítulo 12, versículo 13 e 14. Agora, pois, eis aí o rei que elegeste. Desculpa, estou lendo o primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículos 13 e 14. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Veja como é instantâneo. Pequei contra o Senhor. Aí Deus ouviu. Até esse momento, irmãos, não adianta, Deus não vai ouvir. Estou em pecado, sem comunicação com Ele. A partir do momento que ele disse, pequei contra o Senhor, Natã diz a Davi, também o Senhor te perdoou. Olha, você foi instantaneamente perdoado. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quando Davi se arrependia, era de verdade. Verdadeiramente ele se arrependia, rasgava o seu coração, e Deus imediatamente, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Veja, irmãos, faça como Davi, abra sua boca. O tema da mensagem é Efatá. Jesus também, quando foi curar um surdo, mudo, tocou na sua língua, com a sua saliva e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Abre. Deus está esperando você abrir a sua boca, abrir os seus olhos, abrir a sua boca, o seu coração, os seus ouvidos, os seus sentidos para Deus. Efatá, irmãos. Abre-te, abre a sua boca, fala com Deus, coloca diante de Deus. Deus sempre se esforça em falar conosco. Deus está sempre disposto a mandar uma palavra a você. Veja que Davi não ouvia. O que Deus fez? Mandou Natã. Vai, Natã, fala com esse meu servo que agora não quer conversar comigo, não quer me ouvir, não quer ver o meu caminho. Vai lá e faz, leva para ele a minha palavra, talvez ele se arrependa. Deus então está dizendo para todos nós essa noite, abra seus sentidos, efatá em você, abra seus olhos, abra sua boca e abra os seus ouvidos e viva, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecer ao Senhor por mais um culto, por mais uma palavra ouvida. Pai, obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade, porque o Senhor mais uma vez busca falar conosco, mais uma vez, meu Deus, procura nos endireitar, procura, Senhor, nos trazer de volta para o aprisco, o único lugar, meu Deus, onde temos segurança garantida, proteção. Ó Pai, nós clamamos a Ti que nessa noite, que a Tua palavra quebre, meu Deus, os corações endurecidos, abra os olhos, meu Deus, que as pessoas abram as suas bocas, derramando, meu Deus, seu coração em arrependimento para restabelecer a comunicação contigo. Ó meu Deus, abre os ouvidos, Pai, do Teu povo. Como o Senhor tantas vezes dizia, quem tem ouvidos, ouça. Que ouçam atentamente e que possamos, meu Deus, colocar em prática aquilo que ouvimos, para vivermos no Teu caminho. Um caminho, meu Deus, que conduz para a vida eterna. Não, meu Deus, um caminho largo, mas que conduz para a perdição, conduz para o pecado, para a ruína nas nossas vidas. Ó Pai, que cada um de nós abra os nossos sentidos para o Senhor. Assim oramos te agradecendo em nome de Jesus. Amém.